E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Daniel, capítulo 5, verso 24. Daniel 5, 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado, foste em balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Grande Senhor, nós precisamos da sua grande mão de misericórdia para nos ajudar em cada palavra, pois só o Senhor tem a palavra e nós queremos falar a palavra que pertence ao Senhor para este tempo. Ajuda a sua igreja, limpa nosso coração, apaga nossos erros, purifica nossa vida e faça de cada um dos teus filhos uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Quero falar um pouquinho sobre línguas desconhecidas. Nós somos aqueles que, examinando a palavra e examinando a Bíblia, a mensagem, nós apresentamos a mensagem do profeta, porque nós cremos nesta mensagem. E o irmão Brana diz que este reino gentílico, ele começou lá com Nabucodonosor, que era o cabeça de ouro, até chegar aqui nos nossos tempos, que é um período gentil. O período judeu, aquele período estava terminando e começando o período gentílico. E
foi exatamente através de línguas desconhecidas. Ninguém no reino sabia decifrar aquelas línguas, aquelas palavras. Se não tivesse um de Deus ali, que era o Daniel, ficaria sem interpretação. Mas tinha um profeta que, finalizando, estava o trabalho dos judeus e começando um reino gentílico. Eu quero ler alguma coisa do irmão Branham e da Bíblia até nós chegarmos ao nosso tempo, ao nosso dia. O irmão Branham diz na Revelação de Jesus Cristo, 354, ele diz: alguns pensam, não podem entender falar línguas. Porém, ele sabe tudo acerca disto. Sim, ele sabe. O reino gentil entrou com falar línguas e interpretações. Na cabeça de ouro, a primeira cabeça, antes que caísse. E o que terminou aquela primeira dispensação gentia? Um escrito de línguas desconhecidas na parede. E um homem ali que podia interpretar isto e dizer o que era. Aí o irmão Branham diz: sai da mesma maneira. Amém. Entrou e sai da mesma maneira. Entrou naquele tempo com línguas para ser interpretadas e tinha que sair aqui nesse último tempo. Esse é o tempo que mais o povo fala em línguas. E a quantidade de línguas que existe, que o povo gosta de falar, isso tudo mostra o reinado gentílico que finalizou. Estou dizendo finalizou porque isso aconteceu lá no tempo do irmão Branham. Nós estamos vivendo em outros dias. No tempo do irmão Branham, ele viveu até dentro da era e fora da era ao revelar os selos. Mas nós estamos aqui fora da era desde quando nós cremos na mensagem. E agora que estamos entendendo a maneira de Deus falar também conosco, Deus tratar conosco. Então guarde bem que começou com línguas para ser interpretada e o final aqui também é línguas desconhecidas que precisa ser interpretada. Mas eu não quero falar disso agora, senão dentro da mensagem aqui do irmão Branham, as 10 virgens, 133. E algo me tocou e disse: não vá agora, pois ainda não é hora. Veja, os gentios ainda não cumpriram. Vem, o dia não terminou. Isso foi 11 de setembro de 60. Perto da pregação das eras ainda. Quando Deus estava operando ainda dentro das eras, e que o seu profeta, que tinha que sair das eras, que era como Cristo fora de Laodiceia. Cristo fora de Laodiceia é Cristo num profeta. Do lado de fora, pregando, batendo, chamando, e as pessoas não respondendo o seu chamado. Então nós vivemos agora em tempos piores ainda, os dias que vivemos. Lá no tempo do irmão Branham, estava o fim da era gentia, começando um período de uma revelação. Isso pode-se contar como uma dispensação de revelação, porque a dispensação das eras terminaram em Laodiceia.
mas agora tinha que vir a revelação de tudo aquilo que aconteceu dentro das 7 eras da igreja. Então precisava de um profeta para este fim. Isaías, no seu capítulo 28, ele diz, no verso 8 em diante: porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite? Ao arrancado dos seios? Lembramos que isso não pode ser revelado, dado a conhecer para os bebês pentecostais. E aqui o profeta Isaías já estava perguntando, lá há 700 anos antes de Cristo, como isso se daria? A entender doutrina? Ao desmamado do leite? E ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Verso 11 do 28, Isaías: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Pois já tínhamos profecia desde o tempo de Isaías, que o descanso chegaria. O descanso veio através de Cristo. Até ali era guarda de sábado, mas agora o sábado estava encarnado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Agora para quê? Para o seu corpo? Não. Para o seu corpo foi dado um descanso através de Moisés. Foi um período de descanso para o corpo. Não trabalhar no sábado era um descanso para o corpo. E aquele sábado estava apontando para o descanso eterno. O sábado de um dia apontando para o descanso eterno. Mas eles não conseguiram guardar aquele sábado também. Até o ponto de Deus falar através dos demais profetas: eu estou cheio de vossos sábados, luas novas, e dias e meses, que eles viviam guardando tudo isso. Mas eles já tinham uma profecia que foi dada a respeito deles, que quando Deus enviasse o descanso, o refrigério, eles não iriam ouvir. Por isso ouviram a Jesus e chamaram Jesus de demônio, porque eles não podiam aceitar aquela palavra daquele dia. Jesus falava, ele veio entre os hebreus e ele pregava como todas as pessoas podiam entender. Ele não pregava para gentil. O linguajar daquele dia, da pregação de Jesus, era aquele idioma para os hebreus, porque ele veio para o que era seus, e ele tinha que trazer uma mensagem para os seus, na língua, no idioma, e ele veio naquele idioma deles, para não haver reclamação. Nós não entendíamos. Ele falou e nós não entendíamos. Não, ele falou claramente, e ele dizia para eles: vocês não podem entender minha linguagem, porque vocês não podem ouvir a minha palavra. As pessoas não entendem as coisas de Deus, porque elas não podem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus para esse dia. Eles querem dizer da palavra de Deus para os dias de Pedro, e nem assim eles
aceitar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E vai ver para os dias de Brana, eles também não puderam aceitar. E Deus está sempre falando. A mensagem é numa língua que as pessoas entendem e ao mesmo tempo ela é desconhecida. Foi como veio lá com Nabucodonosor. Daniel pôde interpretar aquelas línguas. Só um profeta pode interpretar estas línguas. Amém? Para chegar no nosso tempo, nós precisamos também de um profeta. 1 Coríntios 14, 21. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas, por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Como Deus tem paciência. Eu vou falar, vou mandar homens, eles vão pregar. Homens com outras línguas, vai transmitir para vocês, lábios estrangeiros. Você sabe que o do irmão Brana é estrangeiro para nós, o nosso é estrangeiro para eles também, certo? Mas Deus prometeu falar através de estrangeiros, língua que as pessoas não entendem. Quem não entende? Nós não entenderíamos, irmão Brana, se não houvesse um intérprete. Agora, eles também não podem nos entender se não houver um intérprete também, porque são línguas desconhecidas. O irmão Brana mesmo viveu aí perto, mas ele não viveu para saber o português, certo? Ele pregou sua mensagem em vários lugares, vários idiomas, vários intérpretes, mas no Brasil ficou para o fim. Esse linguajar português ficou para o fim. E é uma língua estranha para os da América do Norte. Aquilo que nós pregamos hoje é uma língua estranha. Mas está bem esclarecido. Deus está falando tão claro, mas é estranho para eles. Não porque não conhece o português, é porque não conhece a língua que Deus fala agora. A manifestação de Deus nesse dia, numa língua estranha. Eles vão na igreja, eles leem a Bíblia, como eles leem a mensagem, e a mensagem já está escrita para nós em português, e eles não entendem. Ela é uma língua estranha, é uma palavra estranha para as pessoas que conhecem o inglês, porque eles não têm revelação. Dentro de cada língua tem uma revelação além da interpretação. Se Deus for interpretar naquele dia aquela língua daquele tempo de Nabucodonosor, tinha que haver uma revelação. E aquela revelação só vinha através do profeta. E Deus usou o profeta Daniel para isso. Agora, quando termina aquele período dos judeus, que a gente já falou com vocês sobre isso, que Jesus veio e disse, vocês, falando com os discípulos, vocês não entram na casa de gentios, mas vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles gentios já é uma língua desconhecida. E Jesus não veio para aqueles gentios. Jesus veio para o que era seus. São João capítulo 1, verso 1 em diante, você vai ver que ele veio para o que era seus. Porque no princípio era a palavra, mas a palavra tinha que fazer carne. E ele tinha que vir para um povo. E ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para os judeus, falando
na língua deles. E eles não entenderam e chamaram Jesus de Beuzebu. E aí você vai ver que uma samaritana, que já tem outro idioma, entendeu, aceitou. Esse linguajar dele conversar com ela, ela percebeu e diz: vejo que és profeta. Tem muita gente que conversa com profeta, mas não pode dizer vejo que é profeta. Eles conversaram com Jesus, o Anás, o Caifás, não podia dizer eu vejo que tu és profeta, porque aquilo seria baixo para a sua denominação. Como você está dizendo que ele é profeta? Nós, na nossa denominação, não cremos que ele é profeta. Nós pensamos dele diferente, que ele é um filho ilegítimo. Antes que José casasse com Maria, Maria já estava grávida. E eles não podiam entender o linguajar de Deus, que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Que língua estranha era essa? Grávida pelo Espírito Santo? Nunca aconteceu. É uma coisa que nunca aconteceu, é uma gravidez que nunca aconteceu. E agora vem o anjo e diz que ela teria um filho. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso é uma língua estranha, uma virgem conceber. Por que não uma mulher? Porque tudo está apontando para uma igreja de Deus que é virgem. Um povo de Deus que é virgem. É se você tiver contato com outro homem, mulher casada, contato com outro homem, você não é virgem. Mas se você ficar com contato só com o seu marido, o irmão Brana diz que você é uma virgem para ele. É uma virgem perante Deus. Mas se você entra em contato com outro homem, apalpando outro homem, passando a mão em outro homem, beijando outro homem, você não é como uma virgem, você não é pura aos olhos de Deus. Mas se você viver só para com o seu marido, então você é como uma virgem. E Maria agora, virgem, antes de se coabitar com José, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então é uma língua desconhecida. Como que pode essa mulher ficar grávida? Nunca ninguém ficou. Eles esqueceram das profecias. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eles esqueceram até do nome dele. Seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse menino que nasceu, esse filho que nos foi dado, ele é Emanuel. Ele é Deus. Ele é Deus conosco. E eles não podiam entender, porque eles criam em Moisés, mas não podiam crer agora em Jesus. Meus irmãos, nós estamos agora do mesmo jeito. 2000 anos depois, eles creem em Jesus, mas não podem crer na manifestação de Deus nesse dia final. Irmão Brana chegou a dizer, creio que na era de Esmirna, que está no castelhano, ou uma outra língua parecida com essa, irmão Brana diz, para nós não foi traduzido, para nós foi deixado de lado essa parte. Irmão Brana diz que ele veio e falou em inglês. Cristo veio e falou em inglês. Você sabe que foi Brana que falou inglês, falava inglês. Mas Cristo estava nele. Por isso ele estava tendo estas expressões. Ele veio e falou em inglês. As pessoas não creem. Elas podem ler essas coisas, dizer, mas como pode? É porque Deus estava falando em inglês, porque Deus estava nos Estados Unidos encarnado, falando a língua daquele dia. Como Deus estava encarnado em Jesus,
falando a língua daquele dia, o hebraico ou o aramaico. E eles não puderam entender. É uma língua estranha. A mensagem que pregamos é tão clara para nós, mas é uma língua estranha para quem não tem eleição para crer num profeta. A gente é agradecido a Deus por crer num profeta. Esta eleição faz você ver Deus operando outra vez no entardecer, até você crer que Deus está em você. Que tem hora que é fácil. Deus estava em William Branham. Ei, glória, aleluia. Deus está em você. A coisa emudece. Por quê? Nós achamos que o outro sempre é mais santo. E nós não. Nós não percebemos que aquilo foi dado para nós também. E que Jesus veio e disse: sede santo, como o vosso Pai Celestial é santo. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Então, sede santo, como Jesus Cristo foi. Ele estava manifestando Deus, nascido pelo Espírito Santo. Você não pode manifestar Deus nascido do seu pai e da sua mãe. Para manifestar Deus, você tem que ser nascido do Espírito Santo agora. E esse nascimento do Espírito Santo já não é no físico mais. Foi o que Deus falou para Nicodemos, e ele era um homem da lei, mas não podia entender essas coisas. Eu tenho que voltar ao ventre materno, mestre, e nascer outra vez? Não. Aquele que nasce da carne é carne. Necessário te é nascer de novo. Isto é, você saber que agora você já passou pelo nascimento sexual. Esse nascimento é uma permissão de Deus. Não é a vontade perfeita de Deus. Irmão Branham ensinou isso. A vontade perfeita de Deus era que cada filho viesse pela palavra. Nada de sexo. Por isso, eles ouviram no jardim do Éden: não coma do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a Bíblia fala de uma forma ilustrada. Comer do fruto era sexo, era participar daquilo, era comer da semente da serpente. Era a mulher receber uma semente no seu ventre, que não era a semente do seu marido Adão. E ela recebeu outra semente. Por isso ela gerou um Caim, um assassino. O primeiro homicida que você encontra na Bíblia. Esteve ali, tudo do mesmo lar, matando seu irmão. Porque eles eram irmãos, por parte de mãe. Por isso, Eva, diz a Bíblia, é a mãe de todo ser que vive. Mas não tem versículo que diz que Adão é pai de todo ser que vive. Porque Eva é mãe de Caim, mas Adão não é pai de Caim. Por isso precisa de revelação, mas as pessoas não têm revelação e elas vão ficar aí achando que foi um fruto que comeu naquele dia e o pecado entrou. O fruto é alegórico. Que estava dizendo comer do fruto. A prostituta come e lambe os dedos. É sexo. É bíblico. Só que é de uma forma em sombra, é uma alegoria, para que alguma pessoa tenha luz divina, tenha revelação, para poder saber destas coisas, e sem um profeta nós não saberíamos. Pensa bem, temos essas milhares de denominações, mas se não tivesse vindo o William Branham, nós todos seríamos igual a eles mesmos. Não teríamos esta luz. Já tinha homens que falaram alguma coisa sobre eras da igreja, sobre os selos.
Mas se não fosse o William Branham vir e pregar uma mensagem direta de Deus, nós seríamos igual aos outros. Creríamos igual aos outros. Por que há uma diferença? É porque Deus trouxe uma mensagem. Deus falou em inglês. Uma língua desconhecida por mim também. Certo? Não é desconhecido por vocês que estudam, para o professor que está aqui, professor Lorival, mas é desconhecido para mim. É uma língua desconhecida. Eu preciso de alguém que interprete aquilo, passe num papel, para que eu fique sabendo. Entende? E Deus precisa de um homem para poder passar o que Ele tem na mente dele para nós ouvir. E só um profeta pode receber a voz de Deus e trazer a interpretação, porque um profeta é o intérprete divino da palavra de Deus. Só um profeta. Ninguém pode mais interpretar a palavra. É o Espírito Santo que trabalha através do profeta. Aí todos nós seguimos aquele ministério profético. Você pode ver que todos seguiram o ministério profético de Moisés até Jesus. Quando Jesus chegou, eles já não queriam mais Jesus. Eles queriam continuar com Moisés. Mas agora o ministério profético era ouvir a Jesus. A lei veio através de Moisés, diz a Bíblia, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Mas eles não quiseram a graça e a verdade, eles quiseram ficar com a lei. Você tem as eras da igreja, que foi uma operação do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome de Deus. Só que agora, depois, a mensagem do entardecer, Apocalipse 10, descendo em carne, veio num corpo, um novo corpo, para trazer a revelação do que não sabíamos durante 7 eras da igreja. Um profeta veio para isso. A gente não sabia que aquilo, se não tivesse um profeta, por mais que eles falam de William Branham, contra o William Branham, e dizer que o William Branham copiou de alguém, estes alguém que existe, nunca propagaram sua mensagem, e ela nunca foi para frente. Mas quando Deus manda um profeta, então aquilo é tomado e dado por revelação ao povo. E o povo recebe, vem como uma língua desconhecida. Mas o eleito escuta. Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, elas não seguirão o estranho. Nenhum irmão revelado, uma irmã revelada, seguirá um pastor estranho, um obreiro estranho, um evangelista estranho. Porque essas ovelhas ouvem a voz. E Deus tem uma voz. Na lei era a voz de Moisés. Na graça a voz de Jesus Cristo. Na revelação a voz de Deus em William Branham. Nessa hora final a voz de Deus na esposa. Para poder mostrar estas coisas para nós na hora em que vivemos. Você quer ver quando Deus parou de tratar com os judeus ali no Calvário? Ele começa a tratar com o gentio no Pentecostes. Deixa eu ler para você a descida do Espírito Santo em Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não tem esse negócio de reunir com a Batista, com a Metodista, com a Presbiteriana, com a primeira etapa, com a segunda etapa, com a terceira etapa, não. Todos reunidos no mesmo lugar. A operação de Deus vem para todos ter uma mesma fé. Você pode estar em vários lugares, mas quando você ouve a mensagem, você está reunido no mesmo lugar.
naquela mesma mensagem. Você não tem divergência de pensamento. Todos os indivíduos que eu vi até hoje com divergência de pensamento, eles causaram divisão dentro do nosso ministério. Divergência de pensamento. Mas aqueles que escutam e diz amém, aqueles que seguem a mensagem profética e sabe Deus tem uma voz, Deus não tem duas. Mulher, você escuta a voz do seu marido, é ele quem fala para você. A igreja só ouve a voz de Cristo e você sabe através de quem Cristo está falando. Se você quer ouvir a voz de Cristo através de Lutero, já passou 500 anos. De Wesley, já passou mais de 300 anos. Pentecostais, já passou mais de 100 anos. Deus falou, mas Deus prosseguiu com a sua mensagem, com a sua voz. Aí Deus falou através de William Branham, tudo bem, primeira e segunda etapa, ele falou, mas passou. Aí ele vem e fala a terceira etapa e diz, não diga a ninguém. Algum dia isso teria que manifestar para nós. Amém? Deixa eu prosseguir aqui. Olha, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ver que jeito que o Espírito Santo falou, em que língua que ele falou. Vamos ver se nesse dia o Espírito Santo falou numa língua angelical. Não. Verso 5 de Atos 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Tinha várias pessoas de várias línguas. Eu vou ler aqui para vocês. Eu já sempre citei isso de cor. Hoje eu quero ler para vocês. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua em que somos nascidos? O Espírito Santo falou para aquele povo. Oh, como o Espírito Santo é tremendo. Quantas línguas existiam? Vou ler aqui. E as pessoas que ouviram na língua deles. E cada um era uma língua, era um idioma. E agora estavam cada um ouvindo na sua própria língua. E os discípulos que não tinham estudo para poder falar naquelas outras línguas, o Espírito Santo falou no dia de Pentecostes naquelas línguas. Amém? Escuta aqui, ó. Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí começa a dizer, olha o que o Espírito Santo está falando. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Os apóstolos, aqueles discípulos, não sabiam falar nessas línguas. Mas quando o Espírito Santo caiu, eles falaram na língua que aquele povo estava ali e precisava ouvir esta mensagem.
Não é como o dom que os pentecostais dogmatizaram e disseram que você, para mostrar que tem recebido o Espírito Santo, você fala em língua estranha. No Pentecoste, a primeira vez que isso aconteceu na igreja pentecostal, foi diferente. Os apóstolos falavam na língua daquele povo que estava ali, ouvindo. Mesmo os apóstolos não sabendo, mas o Espírito Santo conhece todo o idioma. Amém? Agora guarde isso, é a maneira do Espírito Santo. E você vai ver línguas desconhecidas. Mas agora estava sendo entendido por eles. Entendido pelos que a ouviram. Você tem que ouvir uma mensagem, e se ela vier numa língua desconhecida, e você é o eleito daquele dia, você ouvirá aquela mensagem naquele idioma, daquele dia. Por isso Deus falou ontem em inglês, e hoje. Esse é o nosso problema. Que não é fácil, mas você vai falar, criticam, mas essa mensagem não saiu em inglês. Em inglês Deus disse, não diga a ninguém. Ela veio como uma língua desconhecida. Isso tinha que manifestar. Isso é a graça de Deus. Irmãos, não é nenhum homem inteligente, não é nenhum homem sábio. Pedro não sabia nada, estava falando numa língua que estava pregando para um irmão lá que estava ouvindo. E tantos irmãos ali, tanta gente que estava ali. E até naquele dia do batismo reuniu mais de 3.000 pessoas. E vamos no dia do Espírito Santo, uns de 120, 500 pessoas, mas ouviram aqueles apóstolos falar na língua deles. Não é língua angelical, não, na língua deles. O povo deveria entender que Deus tem uma mensagem para cada nação. Ele tem um mensageiro, ele trouxe essa mensagem através de Lutero. Eles tinham que aceitar a mensagem naquela voz, naquele idioma de Wesley. Eles tinham que receber e saber, é Deus falando através desta voz, mesmo eles não sendo um profeta, mas como um pregador, era um profeta. Eles não eram um profeta vidente, porque se eles fossem videntes, os mistérios teriam sido todos revelados a Lutero, a Wesley, a William Seymour, que foi do avivamento pentecostal. Mas não eram profetas videntes. E Deus estava falando através de cada um. Você tem que respeitar Deus falando através de cada um. Por isso a gente respeita a maneira de Deus trazer a mensagem para nós. Essa mensagem que veio para nós do Brasil, ela veio de uma via esquisita. Porque eles criam na ressurreição do irmão Branham, e achando que o irmão Branham tem que ressuscitar para poder pregar 7 trovões, novo nome, terceira puxada. Essa mensagem começou assim no Brasil, por volta, não sei se é de 56, 60, que ela chegou aqui, mas ela foi divulgada mais depois de 72 para frente. Essa mensagem foi divulgada. E aí começa numa língua. É o irmão que trouxe a mensagem. Amém. Foi ele quem trouxe. Mas Deus vai aperfeiçoando aquela mensagem para o povo, porque o povo não podia naquele dia entender a mensagem. Nós não podíamos entender o que nós entendemos de 2000 para cá. Nós não podíamos entender lá no ano 90. Eu estava lá, não entendia. 80, não entendia. Precisou passar o tempo certo, que é o tempo de Deus, para essas coisas acontecer. Deixa mais um pouquinho aqui, que estou chegando no final.
até chegar aqui em nós. Aí ele foi falando o nome de todos, e todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, que é vinho, estão bêbados, estão embriagados, estão cheios de vinho. Você pode ver, uns ficavam admirando, que coisa. Outros zombavam e diziam: eles estão todos bêbados, porque eles saíram com o Espírito Santo operando em suas vidas, com línguas partidas como de fogo. Isso quer dizer, quase não era conhecido direito, porque é línguas partidas. Mas Deus fez com que aquelas línguas partidas fosse entendido por quem ouvia. Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, assim por diante. Como é bom receber o Espírito Santo. Que aí a mesma mensagem que foi pregada em inglês, e eu não pude entender, quando eu a ouvi em português, eu aceitei. Porque falou o que estava dentro de mim. Certo? Eu ouvi essa mensagem como algo maravilhoso que veio de Deus. Você ouviu a mensagem do profeta como algo maravilhoso, tremendo, que veio de Deus. Isso está no seu coração. Ninguém pode tirar isso. Tem lutas, tem problemas, tem dores, tem de tudo, tem morte. Mas nada pode separar, como diz Paulo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E só de você saber que Cristo veio nesta mensagem, neste profeta, e trouxe para nós uma mensagem, foi aproximando de nós, aproximando do fim do mundo. Nós somos do fim do mundo. Não se espera mais nada daqui para frente. O sol agora vai nascer outra vez para os judeus. Está terminando conosco o sol. Terminando com o nosso país, Brasil, África. Termina com o nosso país, o sol. Está terminando. E vai nascer com os judeus. Isso é o lado espiritual que você deve entender. E aí Deus vai falar lá na língua deles. Uma língua que é desconhecida para nós. Mas Moisés e Elias vai falar a língua deles. Para que eles possam ouvir a mensagem que os pais deles crucificaram a Jesus Cristo. Eles vão ouvir através de Moisés e Elias. Mas para nós aqui, a última mensagem é o profeta William Branham. Depois você só tem essa terceira puxada, terceira etapa, que o irmão Branham não podia falar, mas ele pregou, e já foi descoberto aqui. Não foi descoberto no inglês, porque o irmão Branham disse que era um estranho que faria isso. O irmão Branham disse que era um estranho. Se é um estranho, não é dos Estados Unidos. Tem outra tradução que diz um intruso. E é o que nós devemos ser para eles. Um intruso. Um estranho. A língua é estranha. A mensagem é estranha. O que Estados Unidos vai dizer? Deus falou para o nosso profeta não dizer para ninguém. Como que vocês sabem? Mas Deus não está mais na América. Deus não fala mais inglês. Deus fala português. A mensagem mudou. Essa é a maneira de Deus falar, de trazer para nós línguas desconhecidas. O que não foi conhecido por Lutero, foi conhecido por Wesley, foi conhecido pelos pentecostais. E o que eles não conheceram, William Branham trouxe para nós. Nós conhecemos o que os Estados Unidos não conseguiu conhecer no seu dia. A língua de Deus, o idioma de Deus, a língua desconhecida de Deus.
a terceira puxada: não diga a ninguém. Aí depois que o irmão Brana prega a mensagem, come o livrinho, come os selos, prega os 7 selos, as mensagens posteriores aos selos até 65, e deixou o livrinho mastigado para nós. Para quê? Agora você come isto que eu preguei. Esta é a verdade. Se fosse para ouvir o William Branham dizer, come isto que eu preguei, seria o William Branham dizendo isso. Agora você coma isto que foi pregado, porque foi o Espírito Santo quem deu esta interpretação. Coma isto. E não diga a ninguém. Não, agora você diz. Você profetiza povos, reis, nações e línguas. Amém. Estou terminando agora com o último parágrafo. 7º selo, 300. Que eu falei alguma coisa ontem. E há 3 coisas grandes que acompanham. Uma foi desvendada hoje ou ontem, e outra foi desvendada hoje. Cada dia ele estava dando uma luz maior da primeira, segunda etapa. E há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida. Não adianta ninguém lutar contra isso. Naquele dia, irmão Branham não podia interpretar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Até o ponto que eu creio que o irmão Branham ficou sabendo tudo, e Deus tirou ele da terra. Certo? Ele ficou sabendo, mas ele não podia falar para ninguém. A coisa mais difícil é isso, você saber de uma coisa e não poder falar. Você conta uma coisa para minha mulher e diz assim, só que a irmã não conta para o pastor, não. Então não conta para ela. Estão entendendo? Então não conta para ela. Porque ela não pode guardar segredo de mim. Então não conte para ela. Fique quieto. Aí Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Nem a mulher dele ficou sabendo. Nem Billy Paul, que andou com ele, ficou sabendo. E Billy Paul viu tanta coisa, mas não ficou sabendo destas grandezas. O irmão José Branham, que é um profeta, porque o irmão Branham diz que ele é profeta. Então, o irmão José Branham, que é profeta, não viu ainda estas coisas. O que estão querendo fazer? Que o povo de todas as nações coloque o irmão Branham no púlpito, quando o próprio irmão Branham diz que não é certo. E eles estão fazendo isso. E tem um monte de gente que crê, porque é família do irmão Branham. É gente que o irmão Branham diz, você é profeta, José é profeta. E eles não sabem até que ponto José é profeta. Agora teria que saber que a noiva é profeta. Ela sabe aquilo que o irmão Branham não pôde dizer a ninguém. Por isso você tem essa luz. Começou lá atrás, a era terminou. O tempo acabou. O Cordeiro saiu do trono. Não há mais intercessão. HM faz parte do nome de Deus. DRAMHAM significa perfeito, perfeição. Irmãos, você não precisa saber mais nada. Qual é o novo nome? Você quer saber o novo nome? Já está tudo nas mensagens que Deus diz para ele, não diga a ninguém. E foi deixando aquilo na própria mensagem. Deus disse para João, não escreva os 7 trovões. Ele ia escrever. E Deus disse para ele, não escreva. E o irmão Branham disse que se João tivesse escrito, poderia perder as 7 eras da igreja. Ele não escreveu.
Mas ele mostrou para nós o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. João escreveu. E as revelações que ele não podia dar naquele dia, precisava vir o sétimo anjo que revelou estes 7 selos. Cristo num profeta. O homem não pode revelar nada de si próprio. Tem que ser um profeta para poder revelar estas coisas para nós. Então veio Cristo em William Branham, revelou estas coisas. 7 selos. Aí ficamos sabendo. O que é um selo, um trovão? Ele diz, é a voz de Deus. Ele diz, cada mensageiro representou um selo. Irmão Branham pregou isso. Cada mensageiro representou um selo. Então quem foi que representou o 7º selo? Foi Branham no seu dia que trouxe esta representação do 7º selo e pregou a mensagem. E deixou ela em secreto, porque não podia dizer a ninguém, aquele dia e hora ninguém sabe, e nos dias de William Branham, eram os dias daquele dia e hora. Ele não podia falar, Mateus 24, 36, hoje eu posso falar, porque nós estamos vivendo depois daqueles dias, mas naquele dia não podia falar. Espero que você entenda que agora esta mensagem, nesta hora, que o irmão Branham não conseguiu no seu dia interpretar, porque está numa língua desconhecida. Mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela. E é a terceira puxada aproximando-se. Aí depois vem aqui, nos ungidos dos últimos dias, 262, ele diz, foi a terceira puxada. Lá, ele dizia a terceira puxada aproximando. Aqui, 3 anos depois, ele diz, foi a terceira puxada. Isso já havia acontecido. Hoje que nós ficamos sabendo disso. De 2000 para cá é que ficamos sabendo disso. É a misericórdia divina estendida para cada um de nós, para poder conhecer essa língua desconhecida. Não sabíamos que o tempo tinha acabado, que a era tinha acabado. Não sabíamos que o novo nome é Bran. Está numa língua desconhecida. Mas agora, no final da era dos gentios, outra vez vem as línguas sendo interpretadas através do ministério da esposa, nesse dia final, que comeu os 7 selos, comeu um livrinho, e agora pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Irmão Branham comeu o livrinho, mas não pôde dizer a ninguém, porque era a terceira puxada. A visão da tenda estava tudo lá dentro. Ele não podia dizer a ninguém. E Deus o levou. E agora chegou o final. Este ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, simplesmente é um ministério que mostra o que Apocalipse 10, de 1 a 7, fez. Amém? Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Creio que com poucas palavras este povo pode entender que o Senhor está agora falando a terceira puxada em português, que é uma língua desconhecida para o povo da América, mas é conhecida dos eleitos de hoje. Estamos agradecidos ao Senhor. Ajuda, meus irmãos, que cada dia eles possam se encher mais da sua palavra, da sua presença, desta luz gloriosa que o Senhor tem enviado neste tempo final, através do seu profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.